Fala pessoas, bora continuar aqui com o nosso aprendizagem de Terraform. A ideia desse vídeo aqui é mostrar uns exemplos para vocês do bloquinho de variáveis, tá? Então esse vídeo aqui vai ser 100% prático, uma vez que o vídeo anterior foi 100% teórico, que é um pouco chato, né, para tentar assimilar as coisas. Então a ideia aqui é tentar mostrar uns exemplos e ver se faz mais sentido algumas coisinhas do Terraform, tá bom? Vamos dar uma olhada então como funcionam os inputs no Terraform. Então vocês já podem ver que eu já estou aberto aqui com o VS Code. Eu vou estar compartilhando com vocês o repositório que eu estou utilizando aqui na descrição desse vídeo. E já vamos começar sem enrolação, tá bom? Vou abrir aqui a pastinha do Básicos, que vai ser o nosso primeiro exemplo. Nesse Básicos aqui eu vou explicar para vocês os 3 tipos básicos que existem no bloquinho de variables, tá bom? Para quem não sabe, antes da gente abrir o arquivo, qualquer arquivo terminado em .tf, o Terraform vai tentar executar. Legal? Então você pode colocar qualquer coisa, aqui eu estou colocando main.tf porque eu não tenho criatividade nenhuma, só estou seguindo as docs, tá bom? Então vamos já abrir aqui o main.tf e eu vou mostrar para vocês aqui o bloquinho. Então para quem não lembra, na aula passada a gente deu uma olhada em como funcionavam alguns bloquinhos do Terraform, né, do HCL, e a formatação do bloquinho de variables é a seguinte: a gente tem variables, o nome dela e abre e fecha chaves. Então a gente diz que isso daqui é um bloquinho, né, no HCL. E no nosso caso a gente está vendo o bloquinho de variables, tá bom? O que a gente vai estar discutindo nessa aula, o que vai vir dentro do bloquinho, que são os argumentos do bloquinho de variables, legal? Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu quero mostrar para vocês os 3 tipos básicos. Então, a gente tem aqui o primeiro argumento, que se chama type. A gente tem o string, o number e o bool, tá bom? A gente já vai explicar um pouquinho melhor deles a seguir. Então, o primeiro, tipo string, é o tipo mais básico também, que é só caracteres, né, palavras que a gente vai colocar aqui. E uma coisa que é importante frisar é a seguinte: quando a gente tem o argumento type, a gente limita a variável àquele tipo. Então, nesse variável aqui, vamos já falar dela, eu estou fazendo uma variável chamada país aqui, e por favor, professores de português, não fiquem tristes comigo, eu não coloquei acento porque tem pessoas que ficam tristes na nossa área se coloca acento, tá? Então eu deixei sem, mas não sou tão burro assim. E aí no tipo aqui, string, ele só vai aceitar caracteres, né? Palavras, tá? Então aqui eu estou limitando essa variável a só o tipo string. Vocês podem ver aqui embaixo a gente tem um outro argumento chamado default, e esse argumento ele é muito importante quando você quer colocar um valor padrão na sua variável. Eu demorei um pouco para entender o que isso funcionava, no começo eu não entendia direito, e aí eu sempre tinha problema para passar valores para as variáveis que eu criava, mas é muito simples, é o seguinte: quando a gente coloca esse argumento, o default, a gente está falando para o Terraform que essa variável aqui, ela já vai ter um valor padrão. Ou seja, quando a gente tem esse cara aqui habilitado, né, colocado, a gente está falando que esse bloquinho aqui ele é opcional, porque ele já existe um valor pré-definido. Então isso é muito interessante quando você estiver criando designs dos seus códigos, né? O que você quer nas suas funcionalidades, etc. Que é, quando tem um valor default, você tem uma variável opcional. Quando você não tem o default, o usuário é obrigado a passar essa variável. Então você acaba forçando o usuário a ter certeza do que está fazendo, né? Isso é uma dica só que eu vou deixar no ar. E o próximo argumento que a gente tem aqui é o description. Nesse caso aqui, a gente tem só uma descrição do que é essa variável, também super simples, tá bom? Então esse daqui foi o primeiro exemplo com o string, o segundo seria o idade, e vocês podem ver que a gente tem uma diferença nos argumentos aqui. O primeiro a gente está definindo default, o segundo não. Ou seja, esse segundo bloquinho aqui, ele não é opcional, ele é obrigatório, alguém vai ter que passar esse valor, o Terraform não sabe um valor padrão para ele. A gente pode ver que o type dele é number, então ele só vai aceitar números, e aí a gente tem a descrição também, bem simples aqui, qual é a sua idade, tá bom? E aqui no último a gente tem o tipo booleano, e para quem não conhece isso em computação, é verdadeiro ou falso, tá? Os únicos 2 tipos que ele aceita seria como 0 e 1, tá? Binário. E aqui eu estou colocando o valor falso, e o nome da nossa variável é vai Corinthians.
E pelo amor de Deus, não me peguem a mal, eu não sei nada de futebol, é só meme, puro meme, tá? Por favor, não me matem. Mas é também só um perguntando se vai Corinthians ou não, tá legal? Aqui no finalzinho a gente tem três bloquinhos de outputs, que é nada mais do que só fazendo o output dessas variáveis. E para quem não lembra, para a gente acessar as variáveis dentro do Terraform, a gente coloca var ponto o nome da variável. E assim a gente consegue acessar o valor dessas variáveis, legal? Então, já vamos aqui partir para aplicar esse código e ver no nosso terminal o que acontece, tá legal? Então aqui eu já estou no folder certinho aqui. Eu posso dar um ls para mostrar os arquivos que eu tenho aqui. Eu tenho um readme e um main.tf. Esse readme aqui é só uma colinha para eu mostrar algumas coisinhas para vocês, mas vamos já começando aqui. Quando você está num repositório zerado de Terraform, é sempre legal sempre dar um Terraform init. É a primeira coisa que a gente acaba fazendo. O Terraform init é nada mais do que ele vai baixar todas as dependências que o seu código precisa. No nosso caso, como a gente só está vendo código cru, né, só Terraform mesmo, sem resource, sem provider, ele não vai baixar nenhuma dependência. Mas é sempre legal colocar isso daí, dar um Terraform init só para ver se está tudo certinho, tá bom? Outra coisa também que a gente não vai fazer nesses exemplos aqui é dar o Terraform Plan. Por quê? O Terraform Plan é um jeito de você conseguir, sem modificar a sua infraestrutura, ele vai tentar mostrar o que ele vai tentar fazer. Então é realmente um plano de como que vai ficar a sua infraestrutura. Então no nosso caso aqui a gente não está alterando nada, a gente só está manipulando o Terraform HCL, né? Então, não faz sentido a gente ficar dando Terraform Plan. Então, eu vou direto sempre para o Apply, tá bom? Mas também, quando você estiver fazendo os seus exemplos com Resource, é sempre interessante dar um Terraform Plan antes. Legal? Então, fechou. Vamos dar aqui o nosso primeiro Terraform Apply e vamos ver o que acontece. Olha que interessante. Quando eu dei o Terraform Apply, vocês podem verificar que ele está me perguntando qual é a sua idade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no main.tf de novo. Se a gente for lá no bloquinho de variables do idade, a gente pode ver que não tem um valor default. Então, o Terraform ele não tem ideia do que é essa variável, né? Ele não tem ideia qual que é o valor padrão dela. Então, ele te pergunta. Tem esse prompt aí que eles criaram. Ele te pergunta qual que é o valor dessa variável, eu não sei. E aí você pode passar para ele aqui e tudo beleza. Se eu der um yes aqui, ele vai mostrar para mim, né, os outputs lá, idade 28, país Brasil e vai Corinthians está como false. Legal? Então, esse é o primeiro jeito, né, de você lidar com variáveis no Terraform. Se você der um Terraform apply e ele não souber o valor dessa variável, ele vai te perguntar. Simples assim, tá legal? Mas Lucas, teria algum jeito de eu conseguir passar sem ficar com esse prompt, né? Porque esse prompt não dá para automatizar algumas steps, né? Teria algum jeito diferente? E tem, na verdade tem vários jeitos, a gente vai ver alguns deles agora. Então, o primeiro jeito aqui seria dar um Terraform apply e traço var igual o nome da variável. Então, no nosso caso aqui é o idade igual a 25. Se eu der um apply aqui, vamos ver o que acontece. Olha que interessante. Ele está mostrando que vai ter uma mudança, né? Porque antes nosso output era 28, né? Que é a idade passada que eu tinha colocado. E agora será 25. Então, se eu der um yes aqui, dar um yes certo, né? A gente pode ver que ele alterou. Legal? Então, você deve estar se perguntando, putz, legal, mas será que eu posso fazer para mais de uma variável? Você pode. Se eu quiser aqui colocar mais uma variável, coloco o traço var igual, coloco o nome da variável e o tipo que eu quero, né, o valor dela. Então, se eu fizer isso daqui, ele vai mudar o vai Corinthians de false para true. E aí, se eu der um yes, ele também modificou. Legal? Então, esse é um jeito, na linha de comando, de você alterar os valores das variáveis, tá bom? Esse é o primeiro jeito que a gente vai ver. O segundo jeito é por variável de ambiente. E isso é um jeito muito legal se você quiser automatizar as suas pipelines. Você consegue criar variáveis de ambiente e o Terraform ele vai tentar ler essa variável quando estiver fazendo o Terraform Apply. Então, e o plan também. Então aqui, ó, vamos fazer
como está no exemplo. Eu vou dar um export nesse carinha aqui. E agora é legal frisar a sintaxe, tá? Então, assim, qualquer variável ambiente que tiver no prefixo tf underscore var underscore e um nome, o Terraform vai tentar atribuir essa variável de ambiente a uma variável que está dentro do código Terraform. Então, olha que interessante. Aqui eu estou falando que a variável idade é igual a 21, tá bom? Então, se eu der um Terraform apply, e lembra que se eu não passar o traço var, ele teria que me perguntar qual que é o valor dessa variável, certo? Porque não tem o default. Mas como eu setei a variável de ambiente, ele já sabe que é 21. E aqui ele está voltando o vai Corinthians para false, porque o valor padrão dela é false. Como eu não passei na linha de comando, ele volta para o valor padrão, tá bom? Então é só uma coisinha aí também para tomar cuidado. Vou dar o yes aqui e vocês podem ver, ó, idade igual a 21, país Brasil e vai Corinthians false. Então isso é um jeito legal também de você utilizar o Terraform, colocando essas variáveis via variável de ambiente e você consegue lidar com os valores dela, tá bom? Mas beleza, Lucas, você me mostrou uns exemplos aí, mas se eu tiver várias e várias e várias variáveis, como que eu consigo setar elas de uma vez só? O Terraform aceita você passar um arquivo e nesse arquivo você pode configurar os valores das variáveis dentro dele. E esse arquivo se chama tfvars. Existem algumas coisinhas, alguns parâmetros que você pode passar aí, convenções de nome. Não vou tocar nisso agora, mas aqui no README do inputs eu escrevi um pouquinho mais disso. Eu peguei a doc oficial e dei uma traduzida. E aí tem algumas coisinhas que é bem interessante vocês verem depois. Mas uma coisinha que eu vou colocar aqui é a seguinte. No local que você estiver fazendo o Terraform Apply, se existir um arquivo chamado terraform.tfvars, o Terraform ele vai automaticamente carregar esse arquivo para você e preencher, né, todos os valores que estão nele, ele vai alocar isso, colocar como valores dentro do Terraform. Então, um arquivo só eu consigo setar, modificar todas as minhas variáveis. E esse é o exemplo que a gente vai ver aqui. Vou copiar aqui de novo, tá? Então eu estou criando o arquivo terraform.tfvars e eu estou colocando esses valores aqui dentro dele, tá bom? Vamos criar aqui o arquivo. Eu vou abrir aqui no VS Code para vocês verem. O arquivo do Terraform tfvars é muito simples. É o nome da variável, o valor. Nome da variável, o valor. Nome da variável, o valor, tá bom? Sem complicação. Então, beleza. Vamos tentar dar um Terraform Apply e ver o que acontece? Se eu der um Terraform Apply aqui, vocês podem ver que ele está modificando para os valores que estão dentro desse tfvars. Então, a gente tem idade igual a 25, o país é México e vai Corinthians true. Legal? Então, vou dar um yes aqui só para executar certinho. E é isso daí, ó. A gente conseguiu fazer as alterações utilizando o tfvars. Legal? Então, essa é o que eu gostaria de passar dos tipos básicos e como que você consegue passar os valores, tá? Vamos partir para o próximo folder nosso hoje, que são os tipos mais complexos, legal? Vamos nessa então. Abrir aqui o tipos complexos, a gente tem três que eu quero mostrar para vocês, que é o tipo lista, mapa e objeto, tá bom? Vamos começar no lista. Eu vou abrir aqui. Então, olha que interessante. Mesmo bloquinho de variáveis, estou dando um nome, tá, para essa variável. Eu estou falando aqui que são os estados. E no meu tipo, olha que interessante que eu tenho aqui. Eu tenho um tipo list, abre colchetes, né? E aqui dentro eu tenho string. Então, o que que isso daqui significa, né? Então, eu estou falando aqui, ó, que esse tipo aqui, eu espero uma lista de tipos strings. Então, dentro dessa lista, eu só quero string. Então, olha que interessante. O meu default aqui é só para a gente não ter que ficar passando essa lista em tempo de execução. Então, eu já criei aqui um default com todos os estados que tem aqui no Brasil. Legal? Então, são todos strings, então o Terraform ele não vai dar nenhum problema quando eu executar esse cara.
Então, só para frisar de novo, lista, string, e aí eu tenho uma lista de strings aqui dentro. Também coloquei um description e só isso. O que eu quero mostrar para vocês é como a gente consegue manipular as listas no Terraform. E para quem já tem algum conhecimento de linguagem de programação, é bem parecido, mas para quem não tem, eu vou tentar dar uma introdução bem básica, tá? Então aqui a gente pode ver o primeiro output que eu fiz aqui, que é o primeiro estado, tá? Lembrando que ele está em ordem alfabética, né? Então eu estou colocando aqui, se eu quiser pegar o primeiro elemento da lista, lembrando que eles começam indexados em 0, tá? Não começa em 1. Então eu vou fazer o var, ponto, o nome da variável, né? O nome da lista, abre e fecha colchetes, e aqui dentro eu coloco o 0, né, que eu quero o primeiro elemento, tá bom? E aqui na description eu deixei genérico, perdão, mas eu esqueci de ver isso daqui. E no segundo aqui que eu estou vendo é o output último estado. Para ver o último estado, eu estou utilizando aqui uma função, e nesse vídeo aqui eu não vou entrar em detalhes no que é função, tá bom? Mas seria um jeito de eu conseguir verificar o último elemento. Então essa função chamada length aqui, eu estou executando isso em cima da minha lista, estou pegando o tamanho dela e subtraindo 1, porque em programação aqui, na minha lista, como eu começo no index 0, eu tenho que remover 1 para conseguir ir até o final, senão eu estaria indo além da minha lista, tá bom? Então, mesmo jeitinho aqui, ó, eu coloco o valor que eu quero pegar dentro do colchetes aqui, tá bom? Então, legal. Vamos aplicar esse cara aqui. Então, eu vou voltar lá para o tipos complexos, lista, vou dar um Terraform init para a gente começar, e vou dar um Terraform apply para a gente ver esses outputs. E olha que legal, a gente tem o primeiro estado e o último estado. Bem tranquilo, né? A ideia não é complicar muito com esses exemplos, não. Vamos partir para o próximo, então. Vamos falar do mapa. O mapa, ele é um tipo que eu tive muito problema quando eu estava começando a estudar o Terraform, porque por mais que tenha excelentes exemplos por aí, ele não é muito intuitivo. Mas depois que eu fiz a analogia que ele é realmente um dicionário, né? Que eu não tinha, por mais que a palavra em inglês também é dict, eu acabava não fazendo essa correlação, mas assim, o tipo mapa, ele é um dicionário, ou seja, lembra do dicionário Aurélio, que você tinha várias palavras e depois da palavra a gente tinha uma descrição? É exatamente igual em computação. Então aqui, ó, a gente poderia falar que é uma palavra, né, uma key, uma chave do dicionário Aurélio, e a sua descrição. Então, a ideia de mapa, a ideia de dicionário é sempre essa: é uma chave e um valor. Legal? Então, essa é a ideia. E no meu caso aqui, eu estou falando que eu tenho um mapa, e quando eu coloco dentro do parênteses aqui, eu estou falando que eu quero que o valor dele seja string. E isso é legal também falar, porque é o seguinte: sempre que eu uso mapa, eu espero que a minha chave seja string, tá bom? Isso é uma coisa só para colocar aí na cabeça de vocês, que às vezes eu já tive umas confusões com isso, e no próximo exemplo, quando eu for falar de object, vai fazer mais sentido, tá bom? Mas então, esse carinha aqui, o strings, é referente a esse cara. Então, se eu tivesse um mapa de number, aí o meu exemplo aqui seria outro. Seria uma que qualquer, dois pontos, um número, tá bom? Só para deixar bem claro. Vamos voltar aqui. E legal. Então aqui no meu exemplo eu estou mostrando para vocês uma Image ID Map, né? Eu estou falando que quando tiver a chave West East 1, eu quero o valor AMI ABC 123, tá bom? Então, nesse caso aqui também, só para frisar, pode ser tanto dois pontos essa separação entre a chave e o valor, quanto igual. Os dois estão certos no Terraform, tá bom? E para a gente ver isso daqui em ação, eu fiz um output e eu estou colocando todo o valor desse mapa para a gente ver. Nada muito diferente, tá bom? Vamos mostrar ele em ação.
Então, se eu voltar aqui e ir em mapa, eu vou dar um terraform init e vou dar um terraform apply para ver isso daqui em ação. Vou dar um yes só para a gente ver, e a gente pode ver que essa variável aqui tem um key value e um key value, tá bom? Exatamente igual o default aqui. Isso daqui é só para dar uns exemplos melhores para vocês, tá? A ideia também não é ficar chovendo no molhado, tá? Legal, vamos partir direto para o próximo, então. Vamos falar de objects. Para quem está começando o Terraform, esse daqui já é um tipo mais avançado, tá? Não se preocupe se você não entender muita coisa do que eu vou falar agora. Isso daqui é para quem já está brincando com Terraform, já faz um tempinho e está querendo restringir mais as suas variáveis. Mas eu acho legal mostrar esse exemplo porque eu tive muita dificuldade de achar exemplos assim na internet. Então essa é a minha ideia de compartilhar algumas coisas com vocês, tá bom? Então aqui, ó, vamos comigo. A gente tem uma variável chamada usuários e olha que tipo bizarro que a gente tem aqui, tá? Então, antes de explicar essa bizarrice, vamos ver o que eu estou querendo aqui no meu defaults. Então, olha que interessante. Eu estou querendo aqui no meu defaults, eu fiz uma estrutura de dados que é um mapa, né? Por quê? Eu tenho uma chave, dois pontos, valor. Só que esse meu valor não é uma string. Esse valor aqui é como se fosse um outro mapa, tá? Vocês podem ver que eu tenho uma chave, um valor, uma chave e um valor. Então, nesse caso aqui, eu tenho o nome, né, de um funcionário, Lucas, o e-mail e o departamento. Então, vocês podem ver que eu criei um tipo novo. Esse tipo não existe, ele não é tipo lista, ele não é tipo mapa, ele não é string, é um tipo meu, que eu inventei. E o Terraform é tão interessante que ele permite isso para a gente, ele permite essa customização. E essa customização é feita com o tipo Object. Então, nesse nosso caso aqui, olha que interessante, vamos tentar quebrar isso daqui para fazer sentido. Eu tenho um tipo mapa, ou seja, é um dicionário. Dicionário sempre, o primeiro key é uma string. Então, aqui eu tenho uma string, tá tudo bonito. E aqui dentro, o valor desse mapa, né? Eu tenho um objeto meu, que eu criei. Então, vamos ver esse objeto? Ó, eu tenho object, eu abro a chave aqui, porque eu vou fazer esse formato novo. Eu falo que o e-mail, eu vou esperar, né, um campo chamado e-mail, que os valores dele sejam string. E eu vou ter um outro campo chamado departamento, onde os seus valores também são string. Então agora eu acabei de criar um tipo que não existe no Terraform, só que com isso daí eu consigo prever que o usuário que estiver utilizando esse código não vai fazer um tipo diferente do meu. Eu vou ter certeza que se alguém tentar utilizar esse código, ele estará restrito a seguir os padrões que eu estou esperando. Então, quando eu estiver criando um resource, quando eu estiver fazendo alguma coisa mais avançada, eu tenho certeza que alguém vai me passar um e-mail e um departamento nos tipos certos. E isso é muito poderoso, isso é muito legal, tá bom? Então aqui, só para vocês verem também, a gente tem um outro tipo aqui que é a Amanda, tem o e-mail da Amanda e o departamento dela, tá bom? Aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês, que eu acabei não mostrando no mapa, de como que você brinca com o dicionário, né? Como que você acessa os valores dessa variável. Então aqui, ó, no primeiro eu vou fazer o output de tudo, só para vocês verem, tá? Chamei esse output de tudo e eu estou imprimindo o mapa inteiro. No segundo aqui, o meu output Amanda, eu vou querer pegar tudo que tem dentro desse objeto, entre aspas, né? Amanda. Então olha que interessante, para eu conseguir acessar ele eu coloco entre, parece listas aqui, né? Entre colchetes aqui, eu estou colocando a string Amanda, e aí eu estou indo lá no dicionário, pegando aqui a Amanda e pegando o valor de volta. Essa é a ideia, essa é a sintaxe, tá? Então aqui, ó, eu tenho Amanda e aí eu vou pegar todos esses campos aqui. Eu vou pegar o e-mail e o departamento junto. E por último eu tenho o e-mail da Amanda. Então eu fui lá, peguei, né, os componentes, mas se eu quisesse pegar apenas o e-mail ou o departamento, é só colocar um ponto e aqui que eu quero. E nesse nosso caso aqui,
eu tenho tanto o e-mail ou o departamento, mas nesse exemplo aqui eu só vou mostrar para vocês o e-mail, tá bom? Vamos ver isso em ação para ver se faz um pouco mais de sentido. Vou entrar aqui em Object, Terraform Init, e aí agora eu vou dar um Terraform Apply. Vou dar um yes aqui, então a gente pode ver que o tudo ele está vindo tanto a Amanda quanto o Lucas, legal? No Amanda, a gente vê que tem os dois campos lá, o departamento e o e-mail. E quando é o e-mail da Amanda, só trouxe o e-mail. Legal? Então, essa é a ideia de você brincar com dicionários e com esse tipo avançado aqui, que seria o Objects. Legal? Então, essa seria a ideia dos complexos que eu queria mostrar para vocês. Um exemplo bem bobinho, né? Só para compartilhar algum conhecimento que eu tive um pouco de dificuldade de pegar mesmo. Mas agora a gente vai partir para outras configurações que não são mais só o argumento type. A gente vai ver outros dois, que é o sensitivo e o validation, tá bom? Vamos para lá então. Aqui é o tipo sensitivo e para quem não sabe, esse campo ele foi adicionado, se eu não me engano, depois do Terraform versão 0.14, então ele é relativamente novo, né? E esse tipo é um jeito de você conseguir proteger a sua variável de acabar saindo no stdout, né? Quando você dá um terraform apply. E isso daí é muito legal porque quando você está fazendo um pipeline Terraform, às vezes você não quer que todo mundo que tem acesso a ler aquele output do pipeline saiba um segredo, saiba o ID de um funcionário ou coisas do tipo. Então esse tipo sensitive veio para ajudar a deixar algumas variáveis sensíveis, né? Só que uma coisa que é interessante também, que ele vai um passo além, é que se por algum acaso essa variável for utilizado dentro de um resource, aquele resource também será tagueado como sensível, porque pouco importa eu ter uma variável sensível, mas aí o resource utiliza essa variável e depois gospe uma variável que eu não queria, né? Uma informação que eu não queria. Então, existe coisas que eu não vou mostrar agora, mas depois eu posso mostrar, mas é só para colocar na cabeça de vocês que existe esse tipo sensitivo e que ele é interessante de ser utilizado, né? Quando necessário, é claro. Eu vou aplicar ele para vocês e depois eu vou mostrar uma coisinha que ele não é tão sensível assim, tão seguro, tá bom? Então vamos vir aqui no tipo sensitivo. E nossa, tem alguma coisa muito bizarra acontecendo aqui no meu terminal. Vou dar um Terraform init e vou dar um Terraform apply aqui já direto. Como vocês podem ver, eu não tenho um tipo default desse cara aqui, da senha super secreta, então eu tenho que passar a minha senha super secreta. 1, 2, 3, 4, 5, legal? E aí, ó que interessante. Quando eu coloco ele como sensitive igual a true, quando eu habilito essa flag, né? Ele aparece aqui como sensitive. Se não tivesse isso daí, ele mostraria o valor direto, como todos os nossos outros exemplos que a gente estava vendo. Mas tem um pulo do gato aqui que é muito importante frisar. Só porque ele está como sensitivo não significa que ele está encriptografado, que ele está seguro. Isso é uma coisa que SEC pira. Por quê? Se a gente for ver aqui no TF-State, e para quem não lembra, o TF-State é o estado Terraform, então são os passos que o Terraform aplicou, um jeito dele armazenar o que ele fez, a gente vai conseguir ver que esse output aqui, ó, ele está me mostrando nítido. Por mais que ele seja sensitivo, ele está nítido aqui o valor dessa variável. Então é uma coisa muito importante de frisar que é quem tem acesso ao TF-State terá acesso a esses segredos. E aí existe outros jeitos de você proteger o seu TF-State usando Remote State, colocando uma chave nele, mas depois a gente pode até passar por isso. Mas é só interessante mostrar para vocês que por mais que a gente tenha essa flag sensitivo, não significa que ele está super protegido. Utilize outras ferramentas de cofre, como o HashiCorp Vault, para fazer isso por você, tá bom? Então,
era bem rapidinho, só queria passar por argumento que era o sensitivo. E já vamos para o último aqui, que é o validation. O validation é um bloquinho que foi adicionado depois da versão 0.13 do Terraform, e também ele é relativamente novo, e é um tipo que ele te ajuda a deixar mais restritivo ainda o seu bloquinho de variáveis. Por quê? Nesse bloquinho de validation, você consegue criar uma regra para ter certeza que o usuário que está aplicando, colocando o valor dessa variável, esteja seguindo o que você quer. Então vamos tentar fazer isso daí ficar com um pouco mais de sentido, tá bom? Então eu tenho aqui um bloquinho de variable chamado ImageID. Eu já tenho uma restrição aqui nele, que ele é string. Eu não quero que ninguém passe nada além disso. Coloquei uma description aqui, que eu estou falando que eu quero um ID de uma AMI. Então, para quem não sabe, uma AMI é uma imagem de um servidor que eu quero subir. Isso é na AWS, né? Se eu quiser um Ubuntu numa versão específica, vai ter lá uma AMI ID para eu passar quando eu estiver subindo uma EC2. Então, eu estou falando já, né, que tenho uma string, eu quero que a pessoa passe esse AMI ID, mas como que eu vou saber se o cara não for passar um Lucas no nome dessa variável? For passar bananas assassinas, sabe? Eu não tenho como verificar isso em tempo de execução. E isso pode quebrar todo o meu código depois. Então, nasceu o bloquinho do validation. Vocês podem ver aqui que do bloquinho do validation ele tem dois argumentos. Tem o condition e o error message, tá? Então, o condition é as regras que eu vou colocar em cima desse bloquinho de variables. Então, aqui eu estou falando, né? Eu estou usando uma função e, de novo, eu vou tocar nesse assunto num vídeo futuro. Então, eu tenho aqui length, eu estou falando que eu quero que essa variável seja maior que 4 e que nesses 4 primeiros caracteres comecem com AMI traço. Legal? Então, uma coisa que é interessante mostrar para vocês é o seguinte: o argumento de conditional espera true ou false. Se for verdadeiro, ele vai dar ok e essa variável tá bonitinha. Se for false, ele vai me mostrar esse erro aqui para mim. E isso daqui ajuda a pessoa que está aplicando o seu código a entender o que está acontecendo, a debugar. Isso é muito legal, tá bom? Então, nesse nosso caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu quero que esse ImageID seja maior que 4 caracteres e que comece com a AMI traço, porque isso daí é uma coisa da Amazon, tá bom? Ele é pré-fixado assim mesmo. E aqui no output eu só estou fazendo o output da imagem mesmo, da variável, perdão. Então nada de novo. Vamos dar uma olhada nisso na prática. Então se eu vier aqui para o validation, vou dar meu Terraform init e vou fazer o Terraform apply. Vocês podem ver também que eu não coloquei nenhum default, né? Eu estou esperando que ele me peça. E eu vou colocar aqui que eu vou começar com o Lucas. Olha que interessante. Espera aí que eu acho que está muito pequena a tela. Olha que interessante. Quando eu dei o apply, ele me falou aqui, ó. Ele deu um erro, falou que é um valor inválido para minha variável. E o valor dele, que ele me deu aqui a mensagem que eu havia escrito, né? O valor do ImageID não é válido. Tem que começar com AMI traço. Olha que interessante. Então, se alguém estiver aplicando o meu código, ele não vai precisar entrar no meu código para entender o que eu estava querendo fazer. Eu já dei um error message para ele bonitinho. Então, vamos fazer do jeito certo aqui? Eu vou fazer aqui o seguinte, AMI-123. E aí, ó, executou certinho. Então, isso que é interessante. E com isso daí eu consigo salvaguardar o meu código que o usuário não vai tentar fazer alguma coisa que eu não estava esperando. Legal? Então, gente, a ideia desse vídeo aqui era ser bem rapidinho, não sei quanto tempo deu, mas a ideia era mostrar tudo que eu sei sobre o bloquinho de variáveis. A ideia é a gente dar continuidade a esse tipo de vídeo, explorando os outros bloquinhos, o provider, o resource, mostrando mais sobre as funções, template e o que vier na minha telha, tá? Eu espero que você tenha gostado.
Eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Tem um README aqui dentro de inputs, que eu basicamente peguei a documentação oficial e dei uma traduzida, colocando alguns exemplos para ficar mais fácil, tá bom? Mas mais ou menos o que eu falei no vídeo está escrito aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos e pode me escrever qualquer coisa aí para melhorar, se achou que ficou confuso, se gostaria de ver um próximo vídeo alguma coisa e coisas do tipo, tá bom? Muito obrigado e fiquem bem.